Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mãe da Lúcia apareceu no mesmo instante e acedeu da melhor vontade ao pedido que lhe fiz de me deixar interrogar novamente a filha. Primeiro, porém, fiz-lhe algumas perguntas. Primeiro, sua filha é parente do Francisco e da Jacinta? É prima, porque meu marido é irmão da mãe deles. Segundo, como soube que a senhora apareceu à sua filha da primeira vez? Foi ela que lhe contou? Tive conhecimento desse facto pela família das outras crianças, porque a Lúcia aconselhou os seus companheiros a não dizerem nada, com receio de que lhes ralhassem. Só depois de interrogada por mim é que disse o que tinha visto. Terceira, nunca repreendeu sua filha por ir à cova da Iria? Deu-lhe sempre inteira liberdade de lá ir, no dia 13 de cada mês? Nunca a proibi de ir a esse sítio. Umas vezes perguntava-lhe se queria ir, e ela respondia afirmativamente. Outras vezes, ela mesma dizia que ia se eu lhe desse licença. Quarta pergunta. As 3 crianças costumam ir sozinhas ao local das aparições ou vão acompanhadas de outras crianças? Vão sós. Quase sempre vão também outras crianças, mas acompanhadas dos pais, e ficam ao pé deles. Não se juntam com a Lúcia e os primos dela. Quinta pergunta. As crianças guardavam gado? A quem é que ele pertencia? A Lúcia guardava um pequeno rebanho de ovelhas e os primos outro. Pertenciam esses rebanhos às respectivas famílias. Às vezes juntavam gado, mas unicamente porque queriam. As ovelhas que a Lúcia guardava já as vendi. Sexta pergunta. Como é que as crianças têm ido vestidas? Da primeira vez iam mal arranjadas, como andam quase sempre os pastores. Das outras vezes, no dia 13 de cada mês, vão vestidas de fato claro e levam um lenço branco na cabeça. Sétima pergunta. Consta-me que possui um livro intitulado Missão Abreviada e que às vezes o lê a seus filhos. É verdade? Neste momento vou parar um instante, porque aqui tem uma nota a dizer. A Missão Abreviada é um livro do Padre José Gonçalves Couto, que teve 16 edições, com um total de mais de 16 edições, com um total de 100.000 exemplares, de 1859 a 1904. A aparição de Nossa Senhora do Monte de La Salette vem publicada nas edições segundo, 1861, a nona, 1863. A edição que existia na casa da família de Lúcia deveria ser a 5ª edição, Porto, 1867. Este livro, Missão Abreviada, eu fui procurá-lo na internet e encontrei disponível online, em PDF. E eu fui também consultá-lo e lê-lo e coloquei as suas orações e algumas meditações no meu canal, que eu tenho outro canal dedicado mais às orações e meditações, que eu vou depois deixar aqui o link para quem quiser ir lá também ver. Achei muito interessante fazer a leitura deste livro para compreender e eu convido a todos também a tentar também ler e acompanhar também este meu estudo da Missão Abreviada, ou até mesmo aceder ao documento PDF. Mas eu também quis ler este livro para perceber o que a Lúcia ouvia naquela altura e o que se dizia às crianças naquela altura. Os pais naquela altura tinham muita preocupação com a salvação da alma dos seus filhos. E então o padre pergunta sobre este livro Missão Abreviada e
E existe aqui a aparição de Nossa Senhora do Monte La Salette, que eu digo que é muito importante nós conhecermos o que disse Nossa Senhora em La Salette, porque aquilo que ela disse em La Salette foi muito grave, mas ela vai, de certa forma, essa mensagem de La Salette vai se juntar com a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. E vamos ver então o que a mãe da irmã Lúcia vai dizer, se lê este livro ou não aos seus filhos. E ela então vai dizer assim: é verdade, possuo esse livro e tenho lido a meus filhos. Leu a história da aparição de La Salette diante da Lúcia e de outras crianças? Só diante da Lúcia e dos outros meus filhos. A Lúcia falava às vezes na história de La Salette, mostrando de qualquer modo que essa história tinha produzido grande impressão no seu espírito. Nunca lhe ouvi dizer nada a esse respeito, se bem me recordo. 10ª pergunta. Quando as crianças foram presas pelo administrador de Vila Nova de Orém, foi alguém reclamar que as restituíssem aos pais? Um irmão de Francisco e da Jacinta foi falar com elas, à casa do administrador. A senhora do administrador perguntou se ia buscar as crianças, ao que ele respondeu negativamente. O próprio administrador as veio trazer a Fátima. 11ª pergunta. Tem vindo muita gente ver sua filha? Tem vindo muita gente, quase todos os dias. Concluído este interrogatório, convidei 4 indivíduos dignos de todo crédito a assistir como testemunhas ao interrogatório da Lúcia, Anastácio da Teresa, Gonçalves da Silva e Manuel Rui Henriques, todos da Justrel, e Francisco Rodrigues, da Moita do Martinho. Então, quer dizer, o padre que quis ter testemunhas deste interrogatório para demonstrar que ele queria que tudo fosse tido como verdadeiro, aquilo que ele iria ouvir da Lúcia. Mas antes de continuar aqui no interrogatório da Lúcia, atende-me aqui ao interrogatório que ele fez à mãe. Percebe-se que ela tem um cuidado, um verdadeiro cuidado para com seus filhos de ensinar a doutrina, de ensinar a catequese, que os pais naquela altura eram os primeiros a dar catequese a seus filhos. Porque falar de Deus desde pequenino, desde a mais tenra idade, desde quando somos pequeninos, é muito importante. Eu lembro-me muito que eu sempre gostei de ouvir falar de Deus. E eu até fiz a primeira comunhão aos 6 anos. Mal sabia ler, eu acho que nem sabia ler, mas conseguia decorar tudo o que o padre falava na catequese. E como consegui ler, o meu irmão ia fazer ia também fazer a comunhão, a comunhão solene. Eu também quis fazer a minha primeira comunhão. E quando o meu irmão estudava o catecismo, eu também estava ali a ouvir. E tudo me ficava na cabeça. Até hoje eu tenho assim uma facilidade de estudar coisas, especialmente coisas religiosas, coisas de história. Sempre gostei, desde criança. E eu digo que é muito importante, porque se nós desde criança ouvirmos falar de Deus, e mais do que isso, os pais também darem exemplo da missa, é muito importante, porque nós vamos desde pequeno sabendo o que é Deus e a doutrina da Santa Igreja Católica. E então este padre Formigão, que está a fazer aqui
este interrogatório que fez o interrogatório a mãe da Lúcia, agora vai fazer a vidente. Primeira pergunta. Disseste-me há dias que Nossa Senhora queria que o dinheiro oferecido pelo povo fosse levado para a igreja da freguesia em 2 andores. Como é que arranja os andores e quando aqueles devem ser levados para a igreja? Aqui agora aqui tem uma nota aqui ao final desta folha a dizer sobre aquelas pessoas que estão aqui como testemunhas. Anastácio da Teresa. O Anastácio da Teresa é o número 5. É o padrinho de batismo da Lúcia, casada 29 de novembro de 1882 com Teresa de Jesus, tia paterna e madrinha de batismo de Antônio dos Santos, pai de Lúcia. Depois aqui, o Gonçalves da Silva, é Manuel Gonçalves da Silva, residente em Ajustrel, casado com Maria dos Prazeres. Depois temos o senhor Manuel Henriques, que pode tratar-se de Manuel Henriques, nascido em 1850, casado com Maria Violente, então residentes em Fátima, ou de seu filho, também Manuel Henriques, nascido a 15 de fevereiro de 1891, que veio casar-se com Maria dos Anjos. E depois temos aqui Francisco Rodrigues, que é o filho de Antônio Carreira Ribeiro, de Rosa de Jesus Ribeiro, nasceu na Moita do Martinho, freguesia de São Mamede, Conselho da Batalha, a 19 de novembro de 1865, casou com Maria da Cunha, faleceu 18 de janeiro de 1919. No rol dos confessados de 1917 não consta nenhum Francisco Rodrigues, mas sim Francisco Ribeiro. Deve-se tratar de um lapso do autor. Então, aqui percebe-se que esta documentação crítica de Fátima é bastante rígida nos pormenores, acerca das pessoas que são entrevistadas, as pessoas que são dadas como testemunhas, e o padre Formigão, que vai ser muito importante na mensagem de divulgação de Fátima, ele tem sempre esse cuidado, essa cautela de fazer com que tudo seja escrito de forma correta. Então, ele pergunta sobre os andores. Vamos ver o que a Lúcia vai dizer acerca de como quer os andores. Os andores compram-se com dinheiro oferecido e serão levados nas festas da Senhora do Rosário. Segunda pergunta. Sabes com certeza em que sítio é que Nossa Senhora deseja que seja edificada uma capela em sua honra? Não sei ao certo, mas julgo que ela quer a capela na Cova da Iria. Terceira pergunta. O que ela disse que havia de fazer para que todo o povo acreditasse que ela aparecia? Disse que havia de fazer um milagre. Quarta pergunta. Quando foi que ela disse isso? Disse-o umas poucas de vezes, mas só uma vez, na ocasião da primeira aparição, é que lhe fiz essa pergunta. Quinta pergunta. Não tens medo de que o povo te faça mal, se não vir nada de extraordinário nesse dia? Não tenho medo nenhum. Sexta pergunta. Sentes dentro de ti alguma coisa, alguma força que te arraste para a Cova de Iria no dia 13 de cada mês? Sinto vontade de lá ir e ficava triste se não fosse. Sétima pergunta. Viste alguma vez a senhora benzer-se, rezar ou desfiar as contas do rosário? Não vi. Oitava pergunta. Mandou-te rezar? Mandou-me rezar umas poucas vezes. Nona pergunta. Disse-te que rezasses pela conversão dos pecadores? Não disse. Mandou-me só rezar a Nossa Senhora do Rosário para que acabasse a guerra. Décima pergunta. Viste os sinais que outras pessoas dizem ter visto, como uma estrela, rosas, a despregarem-se do vestido da Senhora, etc.? Não vi a estrela, nem outros sinais extraordinários. 11ª pergunta. Ouviste algum rumor, trovão ou tremor de terra?
Nunca ouvi. 12ª. Sabes ler? Não sei. 13ª pergunta. Andas a aprender a ler? Não ando. 13ª. 14ª. Como cumpres então a ordem que a senhora te deu nesse sentido? Ela ficou sem responder. 15ª. Ela ficou sem responder a Lúcia porque naquele tempo quem tinha de certa forma o cuidado de fazer isso eram os pais. Se os pais não a levassem à escola, penso eu que ela estava na dependência da vontade dos pais. E ela vai depois aprender a ler quando for para junto das freiras, mas ela ficou como assim, o que é que eu vou lhe dizer? As crianças naquela altura elas tinham uma grande obediência aos pais. Os pais eram aqueles que decidiam o que elas tinham que fazer e o que não tinham que fazer. Por isso ela estava na dependência da vontade dos pais. Continuando. 15ª pergunta. Quando dizes ao povo que ajoelhe e reze, é a senhora que manda que o digas? Não é a senhora que manda, sou eu que quero. Interessante isto, que ela quer que as pessoas se ajoelhem, porque algo ali é sagrado e as pessoas têm que ter respeito. E uma criança ter esta noção de que as pessoas devem fazer esta reverência. 16ª pergunta. Sempre que ela aparece, tu ajoelhas? Às vezes fico de pé, outras vezes ajoelho-me. 16ª pergunta. Quando fala, a sua voz é doce e agradável? É. 17ª pergunta. Que idade parece ter a senhora? Parece ter uns 15 anos. 18ª pergunta. De que cor é o cadeado do rosário? É branco. 19ª pergunta. E a do crucifixo? O crucifixo também é branco. 20ª pergunta. O véu cobre a testa da senhora? Não cobre. Vê-se-lhe a testa bem. 21ª. O esplendor que a envolve é bonito? É mais bonito que a luz do sol e muito brilhante. Percebem que, eu vou parar aqui um bocadinho, percebem que as respostas dela são muito objetivas. Lúcia sempre foi muito objetiva nas respostas que dava. E acho impressionante isto para uma criança. Ela podia muito bem devagar, poderia começar a colocar muitos bordados, como se diz, não é? Mas ela é muito direta, muito rápida a responder e simples nas respostas, de forma que seja sim, sim, não, não. Isto demonstra um sentido de que ela está ali para dizer apenas o que vê, sem dar a sua opinião. 22ª. A senhora nunca te saudou com a cabeça ou com as mãos? Nunca. 23ª. Nunca se sorriu para ti? Também não. 24ª. Costuma olhar para o povo? Nunca vi olhar para ele. 25ª. Ouves as conversas, rumores, gritos do povo durante o tempo que vejo a senhora? Não ouço. 26ª. A senhora pediu-te em maio que voltasses todos os meses até outubro à cova de Iria? Disse que voltássemos lá de mês a mês, durante 6 meses, no dia 13. 27ª. Pergunta. Ouviste ler a tua mãe o livro chamado Missão Abreviada, onde se conta a história da aparição de Nossa Senhora a um menino e a uma menina? Ouvi. 28ª. Pensavas muitas vezes nessa história e falavas dela a outras crianças? Não pensava nessa história, nem a contei a ninguém.
o padre estava aqui a tentar perceber se, por causa da história que ela ouvia, se ela, a partir dessa história, foi criado isto. Mas, no entender da Lúcia, ela ouviu aquela história como ouviu muitas histórias. E ela apenas ouviu. E Lúcia, quem lê as Memórias da Irmã Lúcia 1 e as Memórias da Irmã Lúcia 2 vai perceber que a Lúcia fala das coisas com muita simplicidade. E ela vai percebendo aos poucos a mensagem de Fátima cada vez melhor à medida que vai passando os anos e vai compreendendo melhor. Porque quando o padre pergunta sobre a conversão dos pecadores, Nosso Senhor ensina aquela oração pela conversão dos pecadores, mas não pede para rezar. Mas as crianças sabem que não é preciso pedir. Se Nossa Senhora lhes ensinou uma oração pela conversão dos pecadores, e se Nossa Senhora lhes mostrou o inferno, Nossa Senhora não precisa pedir para as crianças rezarem. Elas naturalmente rezam e fazem penitência. O padre ainda não saberá isso neste momento, mas estas crianças vão fazer muita penitência. Concluída esta inquirição, dirigi-me à casa das outras duas crianças, procedendo ali à sua inquirição na presença do pai e de algumas das irmãs. Vou parar por aqui porque precisamos meditar sobre isto, sobre estas palavras da irmã Lúcia, sobre enquanto criança. Nossa Senhora nunca lhe sorriu, porque a mensagem que ela vinha trazer em Fátima não era para riso, não era para rir. A mensagem de La Salette também era uma mensagem tão má que Nossa Senhora chorou diante dos dois videntes. Por isso, a mensagem que Nossa Senhora vinha dizer em Fátima era muito importante e tinha muito a ver com a história de La Salette. E eu convido todos a conhecer melhor essa história. Neste livro Missão Abreviada, as 3 meditações que eu já li falam sobre o último fim do homem. E qual é o último fim? O nosso último fim é a morte. Todos nós vamos morrer. Hoje em dia vive-se um bocado a vida como se a morte não existisse. E por vezes, quando a morte aparece mais cedo do que julgamos que ela devia chegar para algumas pessoas que nós amamos, nós ficamos às vezes a pensar: porquê essa pessoa tão jovem morreu? Mas o certo é que a morte chega para nós um dia. Minha mãe dizia muito isso. Vamos viver a vida, porque a morte, certa está. Isso quer dizer que a vida temos que viver dia a dia, porque a morte é certa. Podemos fazer muitos planos, podemos fazer muitas coisas e muitos planeamentos para a nossa vida, mas o certo é que a morte é o nosso último fim. E estaremos prontos para este último fim? Eu aconselho as pessoas a meditar sobre o que é a morte. E por isso Nossa Senhora veio tão preocupada, tão séria em Fátima. Porque infelizmente muitas pessoas estavam a perder a sua alma. Infelizmente.
elas estavam-se a perder, porque não tinha ninguém que rezasse por elas. E será que nós também estamos a cuidar da nossa alma? Deixo aqui os links dos vídeos para quem quiser meditar também sobre este último fim da nossa vida. Senhor Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe, ó Mãezinha querida, que vieste a Fátima dar um aviso muito forte para todos nós, que possamos cuidar das nossas almas e cuidar das almas daqueles que estão ao nosso lado. Que possamos nos converter e rezar pela conversão daqueles que estão ao nosso lado também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.